primeiro lugar, parabenizar quem preparou um documento tão extenso e tão técnico e tão aprofundado, claro, transparente, com toda a informação necessária a que cada uma das bancadas possa fazer a sua análise. E isso era o primeiro ponto que queríamos aqui valorizar, o grande trabalho dos serviços sobre esta matéria. Sobre o seu conteúdo, naturalmente temos as nossas reservas enquanto estrutura da oposição, e dizer que a análise que vamos aqui apresentar são diversos pontos, diversas preocupações, diferenças naturais de opções e prioridades do ponto de vista político, mas que decorrem de uma análise feita com base nos elementos que nos foram fornecidos. Portanto, elencar aqui uma série de questões que decorrem da nossa avaliação. Portanto, dizer que o documento espelha a atividade e as contas do município, Câmara e Serviços Municipalizados, que por sua vez visam confirmar a materialização de opções políticas diametralmente opostas àquilo que, no entender da CDU, são os mais elementares interesses da esmagadora maioria da população do nosso concelho. Os despesismos e superficialidades e iniciativas que, partindo sempre do mesmo princípio, porque o Concelho da Nazaré é um dos concelhos mais endividados do país, poderiam ser levadas a cabo por outras estruturas que não o município, redirecionando a aplicação dos dinheiros públicos naquilo que mais ninguém poderá fazer em sua substituição, como assegurar serviços públicos de qualidade, a preços confortáveis, assumir funções sociais, no âmbito daquilo que são as suas competências, que confiram justiça e coesão social no nosso território, entre outras coisas. Os valores recebidos em impostos diretos, designadamente o IMI e o IMT, o que acentua a enorme dependência do grande negócio da construção civil, no IRS, em que fica toda a percentagem no município sem que se perceba em que é aplicado, e os preços elevadíssimos das taxas, tarifas e demais serviços municipais, a par dos proibitivos valores da habitação, continuam a empurrar centenas de residentes para fora do nosso concelho. No município endividado, em que os seus responsáveis atuais promoveram um despedimento coletivo, justificando-se que não havia colocação para os trabalhadores em causa, promoveu ao longo dos anos um reforço efetivo do quadro de pessoal na Câmara e nos serviços. Entre 2017 e 2021, entraram na Câmara 82 novos trabalhadores, passando em 4 anos, e a acompanharem crescendo e diretamente o calendário eleitoral, de 170 trabalhadores em 2017 para 252 em 2021, ano de eleições, que asseguraria, naturalmente, o terceiro mandato consecutivo do PS. Importa salientar, para corroborar o que dizemos, que de 2020 para 2021 o município pagou mais 12,19% de despesas com pessoal, mais 505 mil euros, números redondos, ou seja, aumentaram-se mais 505 mil euros, mais de meio milhão de euros no ano, em custos com pessoal relativamente ao ano anterior, 2020. Sendo fundamental para assegurar um Estado local forte, o reforço do quadro de pessoal, no entanto, e tendo em conta o histórico de despedimentos deste PS e a situação financeira do município, mandam as regras de uma boa gestão dos dinheiros públicos ter contenção em todas as rúbricas. Parece-nos que todos continuamos a pagar aquilo que permite assegurar a continuidade deste PS no poder, a construção de uma enorme rede de dependências no plano local, contrariando inclusive aquilo que acordou com o FAM. Registra-se um enorme desequilíbrio naquilo que é designado por funções sociais. As atividades de desporto, recreio e lazer representam 66% desta rúbrica, sendo que os restantes 44% são repartidos por áreas tão centrais como a educação, a ação social, cultura, outras atividades cívicas e religiosas. Na área do desporto, principalmente de massas, são investidos cerca de 330 mil euros canalizados para sociedades anónimas que nunca vimos nem conhecemos, com sede em outros pontos que não no concelho, ao passo que para estruturas essenciais à estruturação do nosso tecido social, à prática desportiva e ao lazer, são dados 34 mil euros, por exemplo, à BIR, ou 17,9 mil euros ao grupo desportivo Os Nazarenos. Em tempos tão difíceis são canalizados apenas 137 mil euros para a ação social e 50 mil para o apoio na área da educação.
Assim se denotam as prioridades de uma estrutura que se diz socialista. Mas se para, e tal como temos vindo a denunciar sistematicamente, os apoios ao desporto, recreio e lazer são canalizados 525 mil euros, para a área da cultura são canalizados uns míseros 13 mil. Isto, no nosso ponto de vista, é absolutamente despropositado, desproporcional e inadmissível. Relativamente aos serviços, o saldo negativo poderia ser muito superior se a CDU não insistisse na denúncia de que os serviços depositavam, todos os anos, 30 mil euros nos jogos de praia, apesar das dificuldades orçamentais conhecidas. Estranhamos que considerem um empréstimo de 300 mil euros como receita. Os valores de produtos acabados e intermédios refletem os elevados valores que todos pagamos na fatura da água e do saneamento. Com um aumento tão significativo na rúbrica de pessoal, mais 637 mil euros, seria expectável que a rúbrica de aquisição de bens e serviços, pelo menos na área dos serviços, refletisse uma descida mais acentuada e isso não se verifica, apenas uma redução de menos 137 mil euros. Nas outras contas a pagar existe um valor de 1.658.303 euros, que está relacionado com a passagem de bens de saneamento da Câmara Municipal da Nazaré para os serviços municipalizados. Lógico que será perguntar como e quando irão os serviços fazer o pagamento destes bens à Câmara Municipal, ou como prevêem pagar os restantes até ao montante atual de 3.215.425 euros do atual passivo. Muito nos vem preocupando também a situação que, tal como a Câmara Municipal ocorre nos serviços, com as reconciliações bancárias divergentes, aqui já contam com 164.011 euros de diferença. No ano em que os serviços tiveram 4 membros no seu Conselho de Administração, muito pouco se pode mostrar ou dizer da qualidade do trabalho que é espelhado nestas contas. Para finalizar, referimos que não ficámos nada satisfeitos com estas contas que espelham o exercício depreciado do Executivo do PS. Não se pode ficar satisfeito porque os maus exercícios atuais vão espelhar-se no futuro em mais dificuldades para as populações deste Conselho e isso nunca pode ser, nem é, motivo de orgulho ou satisfação para nenhum eleito local da CDU.